Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name. Oh, magnify His name. Oh, magnify the name of the Lord. Magnify the name. Oh, magnify the name. Magnify the name of the Lord. Now, Paul is speaking of Abraham's two sons. Agora, Paulo está falando dos dois filhos de Abraão, Which one of them was by Sarah, o que um deles foi com Sara and the other was by Hagar. e o outro foi com Agar. Now, we find out here, Agora, encontramos aqui and we understand that through the Scriptures, e entendemos que através das Escrituras, that God is represented never in twos. que Deus nunca é representado em dois, It's in three. é em três, Always in three. sempre em três. God is perfecting. Deus é aperfeiçoado. The mathematics of the Bible runs perfect. A matemática da Bíblia funciona perfeitamente. God is perfected in threes. Deus é aperfeiçoado em três, Worshipped in sevens, adorado em sete, and so forth. e assim por diante. See, so we find that the mathematics of the Bible never fails. Veja, então nós encontramos que a matemática da Bíblia nunca falha. And we got here two sons of Abraham. E temos aqui dois filhos de Abraão. And yet we can only be heirs as long as we are one of those sons. E, no entanto, somente podemos ser herdeiros uma vez que sejamos um desses filhos, Or some son of Abraham. ou um filho de Abraão. For we being dead in Christ, then we become Abraham's seeds. Pois, estando nós mortos em Cristo, então tornamo-nos semente de Abraão And are heirs with him according to the promise. e herdamos com ele conforme a promessa. Therefore, Abraham must have another son. Portanto, Abraão deve ter um outro filho. Now we know that his first son was by Hagar. Agora sabemos que seu primeiro filho foi com Agar. And we find out his second son was by Sarah. E encontramos que seu segundo filho foi com Sara, But he had a third son, mas ele teve um terceiro filho, which was Jesus. o qual foi Jesus. That may seem strange, but that's what we're going to try to break down. Agora, isso pode parecer estranho, mas é isso o que vamos procurar explicar. As I said, God represents himself always in perfection in threes. Como eu disse, Deus se representa sempre em perfeição em três. And I've made myself clear before all now, E deixei claro perante todos agora, and especially to our theologians, e principalmente aos seus teólogos, that these things are just the way I see it, que estas coisas são apenas da maneira que entendo isso, the way it comes to me. da maneira que isso vem a mim. Like in the beginning, Como no princípio, God dwelt alone because he was the eternal one. Deus habitava só porque Ele era o Eterno. See, wasn't even God. Veja, nem era Deus. God's the object of worship. Deus é um objeto de adoração. And the Logos, as we call it, the word that went out of God. E o Logos, como chamamos isso, a palavra que saiu de Deus, That anyone knows that was the angel of the Lord, isso qualquer um sabe que esse era o anjo do Senhor, or the word of the Lord, ou a palavra do Senhor, that followed
the Israelites through the wilderness, que seguiu os israelitas pelo deserto, the angel of the covenant, o anjo do concerto, the Logos that went out of God. o Logos que saiu de Deus. And then that Logos was made flesh and dwelt among us. E então esse Logos tornou-se carne e habitou entre nós. Now we're in St. John 1. Agora estamos em São João 1. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. And now, as He gave His life for us, E agora, como ele entregou sua vida por nós, then His Spirit comes back upon us. então seu Espírito volta sobre nós. Jesus said it that day, you'll know it, I'm in the Father, Father in me, I in you, and you in me. Jesus disse, naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. See, it's God all along. Veja, esse é Deus o tempo todo. God manifesting Himself, Deus se manifestando, working Himself through different ages. atuando Ele mesmo no decorrer de várias eras. So those three of Father, Son, and Holy Spirit, Por isso, esses três de Pai, Filho e Espírito Santo same God working in three attributes. é o mesmo Deus atuando em três atributos. And we today are one, E hoje somos um, the church itself, an attribute of God's thinking before the foundation of the world. a própria igreja, um atributo do pensamento de Deus antes da fundação do mundo, To have a church. de ter uma igreja. So those which are in Christ was in Christ at the beginning. Por isso, aqueles que estão em Cristo estavam em Cristo no princípio, That was His thoughts. que eram seus pensamentos. And His thoughts is His attributes. E seus pensamentos são seus atributos. Here the seed starts in the promise, Aqui a semente começa na promessa, and Abraham here slightly doubted by Ishmael. e aqui Abraão duvidou um pouquinho por Ismael. And I want to show you the three stages of E quero mostrar-lhe os três estágios this seed that we're going to speak of, desta semente de que vamos falar, which is not heir with the shuck. a qual não herda com a casca. Now we find that in the beginning here Agora encontramos que, no princípio aqui, that God gave Abraham the promise. que Deus deu a Abraão a promessa. He gave Adam the promise first. Ele deu a promessa a Adão primeiro. And that was on the covenant was on conditions. E isso foi, o concerto tinha condições. If you won't do this, if you will do this. Se não fizer isto, se fizer isto. But when He gave it to Abraham, it was unconditional. Mas quando ele a deu a Abraão, foi incondicional. I have already done it. Já fiz isso. He never, Ele nunca. what He did, it was unconditional. O que ele fez foi incondicional. He gave to Abraham. Ele deu a Abraão. Now, and through that Abraham having the promise, Agora, e através disso, de Abraão ter a promessa, therefore we have to be Abraham's seed. portanto, nós temos que ser semente de Abraão. It was not only to Abraham, Não foi apenas para Abraão, but to his seed after him. mas para a sua semente depois dele. Now, if you notice, it wasn't seeds after him, Agora, se você notar, não foi sementes depois dele, but seed after him. mas semente depois dele. Now, we find out that the promise being slightly doubted by Sarah, Agora, encontramos que a promessa, duvidando Sara dela um pouquinho, and Sarah told Abraham to take this Hagar, e Sara disse para Abraão tomar esta Agar, the Egyptian young woman, for wife, a jovem egípcia, como esposa, and that would be the way that God would raise up this promised seed. e dessa maneira é que Deus levantaria esta semente prometida. Now, you see, from as I said last night, Agora veja você, daquilo que eu disse ontem à noite, any move from that original plan of God throws the whole thing out of cater. qualquer movimento saindo daquele plano original de Deus desequilibra o negócio todo. We can't move from that original word. Não podemos nos mover daquela palavra original. It's got, we talked on it last evening or evening before last, brother. Ela tem, falamos sobre isso ontem à noite, ou anteontem à noite, melhor dizendo,
On Balaam, he got God's answer. Sobre Balaão, ele recebeu a resposta de Deus, Straight and clear, don't go. direta e clara: não vá. But he has a permissive will. Mas ele tem a vontade permissiva, And you can work in that if you wish to. e você pode operar nisso se desejar. And God will make it honoring. E Deus honrará, But still, it's not God's perfect will. mas mesmo assim não é a perfeita vontade de Deus. And that's what we should strive for, His perfect will. E deveríamos nos empenhar para estarmos nisso, a sua perfeita vontade. Not His permissive will. Não a sua vontade permissiva, The kingdom of God which He is in the earth today o reino de Deus, o qual ele está na terra hoje, can never be set up justly on a permissive will. nunca poderá ser formado justamente em vontade permissiva. It's got to come back to His perfect will. Tem que regressar à sua perfeita vontade. Now, we see here that Sarah, Agora, vemos aqui que Sara, after God had told Abraham that the child would be born through Sarah, depois de Deus ter dito a Abraão que o filho nasceria através de Sara, that would bless the world, que abençoaria o mundo, now Sarah doubted it. agora Sara duvidou. Now I want you to notice it never come by Abraham, but by Sarah. E quero que você note que não chegou a vir através de Abraão, mas através de Sara, The female. a mulher. And she doubted it. E ela duvidou And she said, take Hagar. e disse: tome Agar. And Abraham didn't want to do that. E Abraão não queria fazer isso, But God told him to go ahead and do it anyhow. mas Deus lhe disse para ir fazer mesmo assim. So he did it. Então ele o fez. Slightly doubted. Duvidou um pouquinho. Now Isaac, being the free and from the promised woman, Agora Isaac, sendo o livre e da mulher com a promessa, could not be heir with Ishmael, the bondswoman, in doubt. não podia ser herdeiro com Ismael, a escrava, em dúvida. That's what Paul was trying to say here. É isso o que Paulo estava tentando dizer aqui. You see, where one thing is doubted, Veja, onde uma coisa é duvidada and it brings down a certain thing of God, e traz certa coisa de Deus, a certain order of God. certa ordem de Deus, But it won't be heir with the original order of God. mas não herdará com a ordem original de Deus. You understand? Você entende? See, it can't be heir. Veja, não pode herdar. Now that's why I am so strongly today. Agora, é por isso que tão fortemente estou hoje. And I thought this would be a good time, E achei que esta seria uma boa ocasião, because I don't know how much longer we'll be together, porque não sei quanto tempo mais estaremos juntos, and maybe I could, e talvez eu pudesse, some way God would help me to show you the reason that I so firmly denounce organized religion. de alguma maneira Deus me ajudaria a mostrar-lhe o motivo de eu tão firmemente denunciar religião organizada. It cannot be heir with the original program of God. Está vendo? Veja, isso não pode herdar com o programa original de Deus, Because organization is not of God. porque organização não é de Deus, It's of man. é do homem. The first church that's ever organized in all the world was a Roman Catholic Church at Nicaea, Rome. A primeira igreja que chegou a ser organizada em todo o mundo foi a Igreja Católica Romana em Niceia, Roma. Revelation 17 said she was a whore and all of her children were harlots. Apocalipse 17 disse: ela era uma prostituta e todas as suas filhas eram meretrizes. And a whore is a woman who doesn't live true to her husband. E uma prostituta é uma mulher que não vive fiel ao seu marido. And a harlot is the same thing. E uma meretriz é a mesma coisa. But you see, it become a church anyhow. Mas veja você, mesmo assim, ela se tornou uma igreja. It's an organized system. É um sistema organizado And it separates brotherhood. e separa os irmãos. We try to organize all the churches together. Tentamos organizar todas as igrejas juntas. It won't work. Não funcionará. Never did work. It won't never work. Nunca funcionou. Não funcionará nunca. The World Council of Churches, O Concílio Mundial de Igrejas they're just
the program of God. Elas estão fora do programa de Deus. Now you say, who are you? A fellow standing up there not even a grammar school education. Agora você diz, quem é você, um camarada que encontra-se aí sem mesmo instrução ginasial? That don't make any difference what the education is. Não faz diferença alguma a instrução que for. It's not my education I'm trying to talk about. Não é sobre minha instrução que estou tentando falar. It's the Word of God I'm speaking about. See? É sobre a palavra de Deus que estou falando. Veja. And these vindications that you see in the ministry, E estas vindicações que você vê no ministério, it isn't me. não sou eu, It's God trying to get that to you that it's the truth. é Deus tentando trazer isso a você que é a verdade. Would God have anything to do with a lie? Teria Deus algo a ver com uma mentira? Then far be it from me serving a God that would bless a lie. Então longe esteja de mim servir um Deus que abençoaria uma mentira. It's the truth that He blesses. É a verdade que Ele abençoa, The truth that He honors. a verdade que Ele honrou. Now, Ishmael could not be heir with Isaac Agora, Ismael não podia herdar com Isaque, because one was slightly doubted, porque um foi um pouquinho com dúvida, just slightly doubted. só um pouquinho com dúvida. It was a child, it was still the seed of Abraham, Era um filho, ainda assim era a semente de Abraão, but not God's perfect way for it. mas não o perfeito modo de Deus para isso. Ishmael. Ismael. I could just spend much time here, Agora, eu poderia ficar muito tempo neste assunto, but I'm hoping the Holy Spirit will convey this to you in the real way that it should be. mas estou esperando que o Espírito Santo transmita isto a você da verdadeira maneira que deveria ser. Now, if Ishmael and Isaac could not be heir together, Agora, se Ismael e Isaque não podiam herdar juntos, because the original plan of God was substituted into a permissive plan of God, por causa do plano original de Deus ser substituído por um plano permissivo de Deus, a permissive way that God did bless, uma maneira permissiva que Deus sim abençoou, neither can the spiritual church today be heir with the denominational. tampouco pode a igreja espiritual hoje herdar com a denominação. The denominationals, God blessed them like He did Ishmael. Os denominacionais, Deus os abençoou, como fez com Ismael. But the spiritual will not be heir with the others. Mas os espirituais não herdarão com os outros. That's right. Isso mesmo. There will be coming out of the church denomination, Haverá, saindo da igreja denominação, church so-called, church natural, assim chamada igreja natural, will come a bride of Christ, the elected. sairá uma noiva de Cristo, a eleita. Now there, what troubles me at this hour Agora, aí o que me incomoda nesta hora is knowing that we see all these denominations pulling into this. é saber que vemos todas estas denominações entrando nisto, What we know to be what you call the latter rain, que sabemos ser o que chamamos de chuva seródia, or the pouring out of the Spirit. ou o derramamento do Espírito. Do you realize that Jesus said Você se dá conta que Jesus disse that when that come to pass, it would be the end? que quando isso acontecesse seria o fim? When the foolish virgin Quando a virgem louca and the wise virgin e a virgem sábia was not heirs together. não herdaram juntas, For when the foolish virgin, pois quando a virgem louca, she was a virgin ela era virgem, just lacking oil. só que com falta de azeite. But when she come to buy oil, Mas quando ela veio comprar azeite, it was at that time that the bridegroom came. foi nessa hora que o noivo veio. And she was left out.
E ela foi deixada, while she was trying to buy oil. enquanto estava tentando comprar azeite. You understand? Você entende? I want that to soak in real good. Quero que isso penetre muito bem. Now, surely I won't have to move that subject any further. Agora, com certeza não terei que ir adiante com esse assunto. Now, neither can the spiritual and the natural be heirs together. Agora, tampouco pode o espiritual e o natural herdarem juntos. That's why the rapture, É por isso que o arrebatamento, the bride, a noiva, the wise virgin, a virgem sábia, the called out, o que foi chamado para sair, the foreordained, o pré-ordenado, the elected. o eleito. Why, you businessman wouldn't run your office like some people try to think that God runs his program. Ora, vocês, homens de negócio, não administrariam seu escritório como algumas pessoas tentam pensar que Deus administra o seu programa. Haphazard. Casualmente, God knew before the foundation of the world who would be saved and who would not be saved. Deus sabia antes da fundação do mundo quem seria salvo e quem não seria salvo. By predestination, by foreknowledge, he saw every member, Por predestinação, por presciência, ele viu cada membro. put every name on the Lamb's Book of Life Pôs cada nome no livro da vida do Cordeiro, before the church ever began. antes mesmo que a igreja começasse. Jesus come to seek and save that which was on that book. Jesus veio para buscar e salvar aquele que estava nesse livro. He bought the book of redemption. Ele comprou o livro da redenção. It was lost, Estava perdido. and he redeemed us. E ele nos redimiu. And all names that's on that book was redeemed when he redeemed us. E todos os nomes que estavam nesse livro foram redimidos quando ele nos redimiu. Then, as I've said many times, Então, como tenho dito muitas vezes, you recognize that. você reconhece isso. That's why you're here this morning. É por isso que vocês estão aqui esta manhã. Why you're coming up out of all these organizations and things. Que vocês estão saindo de todas estas organizações e coisas tais. There's something pulling you. Vocês estão... Tem alguma coisa puxando vocês. As my little thought was about the eagle hatched under the hen. Como era o meu pequeno pensamento sobre a águia que nasceu debaixo da galinha. You realize there's something different. Veja, você se dá conta que tem alguma coisa diferente. The church didn't have a satisfying something. A igreja não tinha uma coisa que satisfizesse. But you heard something else that was a scream. Mas você ouviu uma outra coisa que foi um clamor. You realize that you were born for that. Você se deu conta que nasceu para isso. You're a part of it. Você é parte disso. You fit into it like a glove on a hand. Você se encaixa nisso como uma luva numa mão. That's why we are assembled here together this morning. E é por isso que estamos reunidos aqui esta manhã. It's because, as my old southern mama used to say, É porque, como minha envelhecida mãe do sul costumava dizer, birds of a feather flock together cada qual com seu igual, because you have things in common. porque vocês têm coisas em comum. Buzzards and doves has nothing in common. Corvos e pombas não têm nada em comum. Their diet is different. A dieta deles é diferente. Although a dove could be hatched under a buzzard. Ainda que uma pomba pudesse sair da casca debaixo de um corvo, That's right. isso mesmo. Depends on what it was to begin with. Depende do que for a princípio. Now, in that old, Agora, e nisso, embora the dove might have to be mothered a while by that buzzard. a pomba tivesse que receber cuidado por um tempo daquele corvo, But finally, he'll find his mate. mas finalmente ela encontraria seu companheiro. That's what the church is doing today. É isso que a igreja está fazendo hoje, For Jesus is the Word, pois Jesus é a palavra and He is the bridegroom, e ele é o noivo, and the bride is a part of the groom. e a noiva é parte do noivo. Therefore, the Word that's to be fulfilled this day Portanto, a palavra que é para ser cumprida hoje is the same part of the Word that was fulfilled in His day, é a mesma parte da palavra que foi cumprida no dia dele. and it's the same Word, E é a mesma palavra, same experience, same life. mesma experiência, mesma vida.
For when God separated Adam, Pois quando Deus separou Adão, he was both, we find out Adam was spirit to begin with. ele era os dois. Encontramos que, para começar, Adão era espírito. He made man in his own image, created him, male and female. Ele fez o homem à sua própria imagem, criou ele macho e fêmea. And then Genesis 2 and on, E então, Gênesis 2 e adiante, he created man out of the dust of the earth. ele criou o homem do pó da terra. Man was created in God's image. O homem foi criado à imagem de Deus. God is a spirit. Deus é um espírito. So he's a spirit man. Por isso, ele é um homem espírito. Then when he became flesh man, Então, quando ele se tornou homem carne, animal flesh on the earth, carne animal na terra, he's showing, portraying here the bride. ele está mostrando, retratando aqui a noiva. He never taken and made another being, Ele não pegou e fez outro ser, but he took part of Adam, mas ele tomou parte de Adão, the original creation, a criação original. took from him a rib from his side, Tomou dele uma costela do seu lado and took the feminine spirit out of Adam, e tirou o espírito feminino de Adão. left the masculine spirit in there, Deixou o espírito masculino aí and placed it in the feminine part. e o colocou na parte feminina. Therefore, part of his spirit, part of his body. Portanto, parte do seu espírito, parte do seu corpo. Flesh of his flesh, bone of his bone. Carne da sua carne, osso do seu osso. Word of his word, life of his life. Palavra da sua palavra, vida da sua vida. And that's the way the bride is to Christ. E é assim que a noiva é com relação a Cristo. That's why the rapture of the royal seed has to come first. É por isso que o arrebatamento da semente tem que vir primeiro. And the rest of the dead live not for 1,000 years. E o resto dos mortos vive não por 1000 anos. Then they were brought up at the white throne judgment. Então foram trazidos ao juízo do trono branco. See, there is no judgment to the royal seed or the predestinated seed of Abraham. Veja, não existe juízo para a semente real, ou a semente predestinada de Abraão. Now, if you'll take St. John 5:24, listen to this. Agora, se você tomar São João 5:24, ouça isto. He that heareth my word Quem ouve a minha palavra and believeth on him that sent me has everlasting life. e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. How many knows the song, I will praise him, praise the Lamb for sinners slain, give him glory, all ye people, for his blood has washed away his sin. Let's sing it now. I will praise him, I will praise him, praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away his stain. Don't you feel all scoured out? Raise your hands and say, oh, that makes me feel good. Brother, I love those old-time songs, don't you? They go down to the heart. I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Again.